Então vamos lá. Lucas capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: certo dia, estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Amém? Irmãos, a oração, eu quero hoje aqui compartilhar com os irmãos um tema que é a oração que funciona. A oração é o meio através do qual você e eu podemos nos comunicar com Deus. Aquilo que nós já falamos aqui, né? Eu tenho sentido no meu espírito que nós precisamos retomar algumas coisas básicas da vida cristã. Às vezes, a gente está preocupado em entender coisas muito profundas. E a gente não está se esforçando para esconder as coisas que são ordinárias, para aprender as coisas que são ordinárias. A gente quer aprender coisas muito difíceis. Né? Será que a carruagem de fogo de Elias era uma carruagem ou era um redemoinho? Ele subiu na carruagem ou ele subiu no redemoinho? Aí a gente gasta lá 1 hora, 2 horas, estudando hebraico, olhando o rito de verbo, um monte de coisa para no fim. Isso, não estou dizendo que isso não seja importante, irmãos. Estou dizendo que, às vezes, a gente está gastando muito tempo com uma coisa que não é tão essencial para a vida cristã, e as coisas essenciais a gente está deixando de lado, como aprendermos sobre oração, sobre jejum, sobre evangelismo, sobre libertação, sobre intercessão. Não é? Porque orar nem sempre é interceder, mas interceder sempre é orar. Então, às vezes a gente está preocupado com algumas coisas e estamos esquecendo o básico da vida cristã. E eu quero, nesses dias, eu tenho falado isso para todos, né, que vão pregar nessa campanha, eu quero que a gente foque naquilo que é o básico do que a gente está pedindo para Deus. Para que a gente fique fortalecidos naquilo que é importante. Então, irmãos, a oração é o meio através do qual você e eu podemos nos comunicar com Deus. Quem ora pouco se comunica com Deus. Quem faz orações sem sentido, orações vazias, aquelas orações da hora de dormir, né? Você está lá quase falando: Deus, salva o seu Espírito Santo, não é? Porque você já está dormindo, já não está nem sabendo o que está falando mais, não é? Deus, dorme com Deus, amém. Né? Aquelas orações que não têm sentido nenhum e que não edificam a gente, que não dão forças para que a gente continue, que não fazem com que a gente ore para aquilo que a gente está vivendo com um olhar de fé, como ele sempre falou aqui no começo. Não é? Então eu quero falar com os irmãos hoje 3 pontos aqui sobre uma oração que vai funcionar. A oração que vai funcionar é a oração que obedece à Bíblia. Então eu preciso olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia me ensina, o que a Bíblia está me falando. Primeiro ponto que eu quero te dizer é que nós precisamos entender que todos aqueles que receberam bênçãos, favores de Deus, receberam porque oraram. Sabe o que quer dizer isso? Você não vai receber milagres se você não orar. Você não vai ver o mover de Deus na sua vida se você não orar. Você não vai perceber e viver, né, vivenciar a realização dos seus sonhos se você não orar. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a colocar diante de Deus não só os nossos desejos e sonhos, mas as nossas angústias, as nossas inquietações.
E temos a convicção de que através da oração nós podemos experimentar milagres. Nós podemos experimentar milagres. E Embaus, um teólogo aí do século passado, ele dizia assim que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, se a gente quer experimentar poder de Deus, a gente tem que aprender a orar. E orar não é fácil. Não é simples. Não é algo que você fala assim, eu vou ali orar, e já vai, começa e a coisa flui. Não é. Por quê? Porque orar é algo espiritual. E se é algo espiritual, então nós enfrentamos uma luta espiritual todas as vezes que você vai orar. Não foi isso que Gabriel falou para Daniel, lá no texto de Daniel 9? Ó Daniel, no dia que você dobrou os seus joelhos e orou, eu vim para trazer resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu, até que o Senhor enviou Miguel e ele foi derrotado. E eu estou aqui para trazer sua resposta. Então, às vezes, a gente está achando que oração é só jogar palavras ao vento, é só falar. Não, oração é guerra, irmãos. O tempo inteiro. E quanto mais você ora, mais as guerras vão aparecer. O grande detalhe é que, embora as guerras apareçam mais, quando você ora mais, você vai estar mais forte, você vai estar mais preparado para enfrentar as guerras. Porque vai ter mais poder de Deus na sua vida. E a gente pode pensar em vários exemplos da Bíblia. Se a gente vai lá para o texto 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 27, a gente tem ali uma oração famosa na Bíblia, que é a oração de Ana. Ana está lá ajoelhada, orando, angustiada de alma. O sumo sacerdote olha para ela e fala, mulher, hora dessa você está bêbada? E ela fala, não, meu senhor, é que eu estou muito angustiada, eu estou orando muito angustiada. E Eli olha para ela e fala, então vai, seja feito conforme você pediu. E aquela mulher, o sonho da vida daquela mulher era ter um filho. E aquela mulher recebe a resposta de Deus. Quando ela volta 2 anos depois para a mesma festa em Siló, ela vai com Samuel. Ela vai com o menino que vai ser o maior sacerdote e um dos grandes profetas do povo de Israel. Por que, irmãos? Por que que isso acontece? Por que que Ana ora daquele jeito? Por que que Ana se expõe daquele jeito? Porque Ana entendeu que Deus tem poder para realizar sonhos. Ainda que inimigos tenham se levantado para te dizer que eles nunca vão acontecer. Ainda que aqueles de dentro da sua casa, porque Penina morava onde, irmãos? Penina morava dentro da casa de Ana. Penina era concubina. Dentro da casa dela tinha uma mulher falando, não vai dar certo, você não vai ter filho, sua madre é estéril, você é seca, você não vai ter filho. Dentro da casa dela tinha alguém falando que não ia dar certo, os vizinhos falando que não ia dar certo, até o marido dela falando que não ia dar certo, porque ele olha para ela e fala, acaso o meu amor por você não é melhor do que 10, 20, 30 filhos? Mas Ana não deixou de crer que Deus tem e tinha e tem poder para realizar sonhos. Ainda que o inferno inteiro se levante, ainda que o mundo inteiro se levante para dizer não vai dar certo, basta uma palavra do Senhor. Não é isso que nós cantamos? Basta uma palavra apenas. E Ana sabia, e Ana cria nisso. Quando nós andamos mais um pouco na Bíblia, chegamos lá em 2 Reis 19, nós vemos lá eu até preguei aqui esses dias sobre ele, a oração do rei Ezequias. O exército de Senaqueribe está em volta, vai destruir a cidade. Ezequias vai lá e ora, fala, Deus, olha só, ele quer destruir seu povo, é o seu povo, não sou eu não. Ele está falando mal é do Senhor, não é de mim não. E Deus, irmãos, se levanta. Por que que é importante a gente olhar para o exemplo de Ezequias, irmãos? Ah, mas eu não sou rei, eu não estou enfrentando um exército. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis.
A Bíblia diz, irmãos, que nós iremos reinar com Cristo. Agora, talvez você esteja pensando, mas eu não estou enfrentando nenhum exército. Engano seu. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunhas à nossa volta. E essa grande nuvem de testemunhas, irmãos, são testemunhas de Deus e de Satanás. E eles estão à nossa volta. O apóstolo Pedro, quando ele escreve sobre isso, lá na primeira carta, no capítulo 5, ele diz, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma provação tem acontecido com os vossos irmãos em todo o mundo. Nós enfrentamos um exército, mas quando nós oramos, quando fazemos como Ezequias fez, quando nós oramos, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos falando para Ele, Senhor, eu tenho inimigos, e eu tenho inimigos que às vezes eu nem conheço, mas Senhor, o Senhor conhece os meus inimigos, o Senhor sabe cada um deles, o Senhor conhece o nome de cada um deles, e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor, no tempo certo, no dia da batalha, o Senhor vai trazer a vitória. Quando nós prostramos os nossos joelhos, irmãos, e oramos e colocamos a nossa vida diante de Deus, nós estamos falando para Deus, Senhor, o Senhor sabe o que nós temos enfrentado, o Senhor sabe a luta que eu tenho enfrentado, mas, Senhor, eu sei que o Senhor permite que eu passe por lutas, porque sem lutas não há vitória. E eu sei que o Senhor vai trazer vitória. Deus vai liberar uma palavra, e a palavra de Deus trará vitória no momento certo, no tempo certo sobre a sua vida, amém? Você crê nisso? Nós podemos olhar também lá para o texto de Êxodo, capítulo 15, quando Moisés está andando com o povo, eles chegam num lugar ali, o povo estava com muita sede, e quando eles passam perto de uma corrente de águas, o povo vai beber água e a água é amarga, a água não presta. E o povo olha para Moisés e fala, e aí Moisés, você trouxe a gente do Egito para morrer de sede aqui? Que o povo vivia repetindo a mesma reclamação, né? E aí Moisés vai falar com Deus, Moisés ora, e Deus fala, vai lá, toca lá seu cajado e a água vai ficar potável, vai ficar boa, vai ficar doce. Vai lá, e Moisés faz, e Deus responde, e a água é transformada. E sabe, irmãos, talvez na nossa caminhada, a gente tenha que enfrentar angústias, a gente tenha que enfrentar situações tão amargas quanto aquelas águas. A gente precisa enfrentar momentos de dor, momentos de luta, momentos de dificuldades. Mas sabe, o mesmo Deus que teve poder para no toque de um bastão, no toque de um cajado, transformar aquelas águas amargas em águas potáveis, tem poder para tocar na sua vida. Tem poder para tocar na sua alma, tem poder para mudar a angústia que está no seu coração e fazer com que haja em você óleo de alegria ao invés de cinzas. A palavra de Deus diz que o Senhor tem poder para mudar a natureza, para nos abençoar, irmãos. Deus muda a natureza para abençoar a nossa vida. E se nós crermos, se nós orarmos, se nós colocarmos diante de Deus, em oração, em clamor constante diante do Senhor, Deus irá responder a nossa oração. Deus irá responder o nosso clamor. Creia nisso. Eu poderia ficar aqui te dando 20, 30 exemplos de pessoas que oraram na Bíblia e que Deus mudou a história. Olha o próprio rei Ezequias. Ezequias havia servido o Senhor, mas agora ele está meio assim, meio em cima do muro, e ele adoece. Ele adoece e Deus levanta Isaías, o profeta Isaías. Isaías vai ao palácio, quando Isaías entra no palácio, ele olha para o rei e fala, rei, o Senhor manda te dizer, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. O rei está lá com a dorzinha no estômago, e ele escuta o profeta de Deus, Isaías, o profeta messiânico, chegar para ele e falar, você vai morrer, põe sua casa em ordem. E o profeta entrega a palavra e vira as costas e vai embora. Não dá nem tempo do rei perguntar nada. Ele vira as costas e vai embora.
E na angústia, o rei vira, o texto é bem claro, diz que o rei vira na cama para o lado da parede. E quando ele olha para a parede, ele começa a orar e fala: Deus, tem misericórdia. Eu sou muito novo, comecei a reinar esses dias. Tem misericórdia, Senhor, me cura. Isaías está descendo a escada do palácio, o Espírito Santo vem de novo sobre ele e fala: volta, e diga para ele que eu ouvi a oração dele. E porque eu ouvi a oração dele, a sombra vai retroceder. Deus muda a natureza, irmãos. A sombra vai subir a escada e ele vai viver mais um tempo. Porque Deus muda a ordem natural das coisas para abençoar aqueles que creem no seu nome. Segundo, uma oração que funciona, a oração de pessoas que entenderam que algumas orações precisam ser feitas em secreto. Algumas orações precisam ser feitas em secreto. E por quê? Quero te dar exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero te falar é o exemplo de Elias. Elias, o profeta que falou que não ia chover e não choveu por 3 anos e meio. Elias, lá no texto de 1 de Reis, capítulo 17, versos 19 em diante, aliás, versos 17 em diante, a Bíblia diz que Elias chega para uma mulher, para uma viúva, fala para aquela mulher, o Elisandro pregou sobre isso aqui, né? Fala para aquela mulher fazer um bolo lá para ele comer, ela faz, ele come, e aí a Bíblia diz no verso 15 e no verso 16, que o azeite nunca mais acabou da panela daquela mulher, e a farinha também nunca mais acabou, o azeite nunca mais acabou da botija, e nem a farinha da panela. Aquela mulher experimentou um tempo de prosperidade. E aquela mulher tinha um filho, lembra? Quando o profeta chega e fala: pega aí o que você tem, faz um bolo para mim. Ela fala: não, eu estou aqui organizando um graveto aqui para fazer um bolo para mim e para o meu filho e a gente morrer de fome, porque não tem mais nada. E aí o que acontece? Aquela mulher está experimentando um tempo de prosperidade. Muito azeite era caro, e ela está com muito azeite, ela está com farinha, o povo está passando fome. E ela está com azeite e farinha na casa dela, sobrando. E o filho dela adoece. Adoece e morre. E sabe o que é pior, irmãos? É que Elias está morando no quarto de cima. Elias está morando no quarto de cima. Ele não foi embora. Ele está morando no quarto de cima. O filho daquela mulher adoece e ela não vai lá falar para ele. Ela não vai até Elias para falar: Elias, meu filho está doente, você pode orar com ele? Ela não vai. O filho piora, ela não vai. O filho morre, ela não vai falar nada. E quando ela viu que o menino estava morto, frio, não tinha mais nada para fazer, ela já ia começar a cerimônia lá do sepultamento, aí ela pega o menino no braço, versos 8, se não me engano, 17, pega o menino no braço, leva para Elias e fala assim: olha aqui, a única coisa que eu tinha era esse menino. E ele morreu. Ele morreu. Nas entrelinhas ela está falando para Elias: a culpa é sua, por que você não deixou a gente morrer naquele dia? Agora eu estou aqui com farinha, estou aqui com azeite, meu filho está morto, o que adianta? Aí se você pegar o verso 19 para ler, 19 e o 20, a Bíblia diz assim que Elias não respondeu para ela. Elias tomou o menino dela nos braços, subiu a escada e foi para o quarto dele. E ele chega no quarto dele, coloca o menino em cima da cama e fala: Senhor, eu não vim aqui para trazer tristeza para a vida dessa mulher. Traz esse menino de volta para a vida. E quando ele deita ali, ele está ajoelhado do lado da cama, quando ele deita sobre o menino orando, o menino ressuscita. E ele desce e entrega o menino para a mãe e fala: está aqui seu filho, vivo. Observa aqui algumas coisas importantes, presta atenção. Elias não ficou discutindo com a mulher. Podia ter ficado, podia ter falado: por acaso eu fiquei pelo menos sabendo que seu filho estava doente? Você me procurou quando ele estava doente? Ele não falou nada. Ele pega o menino e sai de perto da mulher, entra no quarto e fecha a porta. Sabe o que Elias está ensinando para mim e para você? Que tem momentos na nossa vida, tem situações da nossa vida,
tem orações na nossa vida que nós vamos ter que fazer dentro do nosso quarto, com a porta trancada, e que ninguém mais além de Deus tem que escutar. E sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher era uma incrédula. Aquela mulher viu uma vasilha vazia ficar cheia de azeite, e ela ia lá e tirava azeite e a vasilha ficava cheia. Ela tirava azeite e a vasilha estava cheia. Ela viu o poder de Deus, mas ela não creu. Ela olhou para aquilo e falou assim: tudo bem, Deus traz farinha, Deus traz azeite, mas também quem tirou a chuva foi Deus. Agora, Deus tem poder para curar a doença? Deus tem poder para ressuscitar o menino? No coração dela? Não. Por isso que ela não procurou o profeta, porque ela não cria. E Elias, para não ser contaminado por aquela incredulidade, o que é que ele faz? Pega o menino e sai de perto. Fala: fica aí. Agora é entre Deus e mim. Você fica aí. Porque eu não preciso de ninguém perto de mim para trazer incredulidade para a oração que eu vou fazer. Então, irmãos, às vezes nós precisamos aprender a orar no secreto. E é só falar algumas coisas no secreto. Para que a gente não encontre à nossa volta pessoas prontas para nos dizerem que Deus não vai responder aquele tipo de oração. Porque pensa comigo, o poder de Deus que agiu para ressuscitar o menino no quarto era exatamente o mesmo poder de Deus que agiria para ressuscitar aquele menino lá embaixo, na frente de todo mundo. Onde Deus seria mais glorificado? Se o menino ressuscitasse no meio de todo mundo. Mas o que Elias percebe? A glória é dele. A glória é para ele. Eu não preciso que essas pessoas vejam que eu sou profeta. E eu não quero que a falta de fé dessas pessoas interfiram na minha oração. As orações são respondidas, são as orações que nós aprendemos a fazê-las no secreto. Outro exemplo, podemos voltar para o exemplo de Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. A Bíblia diz assim que Deus fala para Samuel assim: Samuel, eu estou arrependido de ter coroado Saul. Está lá, o texto é esse, acho que é verso 10 esse. Eu estou arrependido de ter coroado Saul. E aí Samuel, ao invés de olhar e falar assim: uai Deus, então Deus está com vontade de descer a mão em Saul, ao invés de Samuel falar assim: Deus, vai lá, castiga Saul, não. A Bíblia diz lá no verso 11 que Samuel passou a noite orando. Samuel se prostrou diante de Deus, ele fechou o lugar que ele estava, não tinha ninguém ali. E ele se prostrou diante de Deus e passou a noite inteira orando, falando com Deus. Quando a madrugada vem, o dia está começando a raiar, Samuel sai e vai para, se não me engano, é Gibeá, que eles estavam ainda acampados. Quando eles chegam lá, Saul já tinha saído, Samuel vai atrás dele. Quando ele chega em Saul, Saul fala assim: ó Samuel, nós fizemos e tal, vai contar a vantagem. Samuel fala assim: por que você desobedeceu a Deus? E Saul assusta. Quem te contou? Você estava longe. Como é que você sabe que eu desobedeci a Deus? E sabe, irmãos, Samuel naquele dia fala para Saul: o pecado da desobediência, da rebeldia, é pior do que o pecado da feitiçaria, Saul. Porque você fez isso, o reino vai ser tirado da sua mão. Deus vai dar o reino para uma pessoa melhor que você. E outra coisa, Saul, Deus não te mandou trazer animais dos amalequitas para sacrificar para ele. Deus te mandou matar os animais. E Deus te mandou matar o rei. Vai lá e busca o rei. Porque Saul tinha levado o rei Agag vivo. Quando chama o rei vem todo feliz. O profeta me chamou, vou embora agora, né? Vai dar certo. Quando ele chega diante de Samuel, depois você pode ler esse texto. Está lá por volta do verso 20. A Bíblia diz assim que Samuel, quando Agag chega perto dele, Samuel não mata Agag simplesmente. A Bíblia diz que Samuel despedaçou Agag. A palavra no hebraico que é usada ali é a mesma palavra que é usada lá para aquele levita que esquartejou a mulher dele, lembra?
lá do texto de Juízes, é a mesma palavra. Samuel não pegou a espada e foi lá e matou o rei e saiu, não. Samuel matou e despedaçou aquele rei. E Samuel está falando para Saul: Saul, você não sabe o que você fez. Você não tem noção do que você fez trazendo o inimigo aqui para dentro. Agora, Saul, eu vou despedaçar o inimigo. Mas você, Saul, não tem mais Deus na sua vida. E não tem mais Deus no seu reino. Não vá para a guerra mais, porque você vai morrer se você for para a guerra. E sabe, irmãos, existem orações no secreto que Deus vai abrir os nossos olhos para que a gente enxergue quem é que está se levantando contra nós. Deus vai abrir os nossos olhos e vai revelar para nós quem é o inimigo que nós estamos enfrentando. Deus vai abrir os nossos olhos e vai falar para nós o que está acontecendo. Samuel sabia tudo o que tinha acontecido. Quando ele chega lá, ele não pergunta para ninguém, ele sabe o que aconteceu. Às vezes, você está enfrentando situações e situações que não mudam porque você ainda não sabe contra quem você está lutando. E para que você descubra contra quem você está lutando, você precisa de tempo no quarto com Deus. De tempo no secreto, de joelho dobrado no secreto, falando para o Senhor: Senhor, abre os meus olhos, me mostra contra quem que eu estou lutando, quem é que está se levantando contra a minha vida. Porque, irmãos, existem castas de demônios que vão sair com jejum e oração somente, mas você precisa antes saber contra quem você está lutando. E Samuel ensina isso para nós. Samuel está falando para nós: Deus não quer só pegar o inimigo e tirar da sua casa, Deus quer destruir o inimigo na sua vida. Observe, irmãos, que as pessoas que enfrentam grandes lutas e que são vitoriosas através da fé, normalmente Deus usa essas pessoas para serem instrumentos dele na vida de outras que estão enfrentando a mesma luta. Não é difícil a gente pode pegar a nossa igreja. A nossa casa de recuperação é dirigida por um ex-viciado, um homem de Deus, que ora, que jejua, que dá vida naquela casa de recuperação por aqueles homens que estão lá. Agora, quem ele era até há poucos anos? Um viciado, um alcoolista, alguém que estava caindo na rua direto, bêbado. E Deus libertou. Porque quando Deus nos mostra quem é o nosso inimigo, e nós destruímos esse inimigo, no poder do nome de Jesus, nós estamos capacitados para ser instrumento de Deus na vida de outros que estão enfrentando aquele mesmo tipo de inimigo. Nós podemos lembrar de Moisés, lá em Deuteronômio 9. A Bíblia diz que Moisés orou 40 dias e 40 noites. Às vezes você está achando que uma hora é muito tempo. Mas Moisés orou 40 dias e 40 noites. E qual foi o pedido de Moisés? Moisés queria o quê? Poder? Não. Moisés orou 40 dias, 40 noites pelo povo. 40 dias, 40 noites, Moisés falando: Deus, não destrói o povo não. Senhor, tem misericórdia desse povo. Deixa esse povo continuar vivo. 40 dias, 40 noites. E sabe por quê, irmãos? Porque no lugar secreto é que é revelado para cada um de nós até onde vai o nosso compromisso com a glória de Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa piedosa, temente a Deus, irmãos, que não seja um homem ou uma mulher de muito tempo de joelho dobrado. Muito tempo. E último, nós precisamos entender que uma oração que funciona é uma oração que tem pelo menos 3 elementos. Primeiro, está lá em Marcos capítulo 11, versículo 24. A Bíblia, Jesus diz assim: porque tudo aquilo que vocês pedirem, creiam no coração que vocês já receberam, e isso será feito. Primeiro elemento da nossa oração, irmãos, nós temos que orar crendo que nós vamos receber. Porque, olha só, o texto, ele é claro.
porque tudo aquilo que vocês pedirem, presente, crendo no coração que vocês já receberam, passado, vos será feito. Então o que Jesus está ensinando para a gente? Que antes da gente pedir, a gente precisa primeiro o quê? Crer. Crer que a gente já recebeu. Então, se eu creio que eu já recebi e eu peço, Deus responde. Segundo elemento, sinceridade. O Elisandro leu esse texto aqui. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Ele leu do 11 em diante, né? O que a Bíblia diz para nós? Porque o dia que vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe, irmãos, a gente precisa ter sinceridade naquilo que a gente está falando com Deus. Sinceridade. Porque quando vocês me buscarem, e quando vocês me buscarem de qualquer jeito? Não. Quando vocês me buscarem e me buscarem de todo o coração. Aí tem uma tradução, acho que é a NVT, que diz assim: eu me permitirei ser achado de vocês. Sabe o que Deus está falando? Quando vocês fizerem isso, eu vou falar para vocês, ó, estou aqui. Eu gosto da NVI. A NVI traduz falando, né, quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós. Eu gosto dessa tradução. Mas o que Deus está dizendo para a gente? Eu vou apresentar para vocês. Mas vocês precisam me buscar de todo o vosso coração. Tenha sinceridade. Tenha sinceridade. Sabe, irmãos? O último elemento, a gente precisa aprender a ter na nossa oração obediência. O apóstolo João, lá na primeira carta, no capítulo 3, ele diz assim que aquilo que nós pedimos, se nós obedecemos os mandamentos e fazemos aquilo que Deus espera de nós, então nós receberemos. Então João está falando que existe uma condição, e a condição qual é? Obedecer. Eu fico pensando o que esse povo aí que fala que é tudo graça e que você não tem que fazer nada, nem orar, o que eles fazem com esse versículo? E sabe, às vezes a oração o seu pedido na oração vai caminhar, a resposta vai caminhar no sentido contrário. Às vezes, irmãos, a resposta de Deus não vai ser a que a gente quer, não vai ser do jeito que a gente quer, mas a gente precisa aprender a ter um coração obediente para falar para Deus, tá? Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu confio no Senhor e eu vou obedecer o que o Senhor está me falando. Uma oração que funciona é uma oração que glorifica, que a resposta dessa oração glorifica o nome de Deus. Então eu quero te incentivar nessa campanha. Lembra do que eu disse aqui. Eu vou colocar essa palavra lá no nosso canal no YouTube. Se você quiser lembrar cada ponto, vai lá depois. Lembra do que eu te falei. Tenha tempo no secreto. Gaste tempo com Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Chega para Deus com um coração sincero, com fé, disposto a obedecer. Olhe para os exemplos que a Bíblia te dá de homens e mulheres que receberam milagres porque oraram. E se incentive a orar. Porque, irmãos, eu quero te falar um segredo. Alguns aqui acho que já descobriram isso. Mas tem outros que ainda não. Então eu quero te contar um segredo hoje. A sua vida natural não vai fluir se a sua vida espiritual estiver parada. Sua vida natural não vai desenrolar se a sua vida espiritual for uma vida estática, morna. A Bíblia diz que o homem não pode possuir nada se do céu não for dado. O que nós vamos conquistar no natural, irmãos, é o resultado que nós estamos avançando no espiritual. Se a gente está parado no espiritual, você vai parar aqui também. Se você não rompe no espiritual, você não rompe no natural. Não adianta. Não adianta. Porque nós somos crentes, irmãos.
E para nós a coisa é diferente. Porque a gente não vai compactuar ou negociar com o pecado para vencer. Então o que sobra para a gente? Romper no mundo espiritual. Então eu quero te incentivar. Faça a campanha. Mas faça de verdade, faça a campanha orando de verdade, jejuando de verdade, buscando o Senhor. E eu tenho certeza que será um tempo de muitos testemunhos. Amém? Fica de pé, vamos orar.